Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, vou fazer um vídeo já fazendo uma introdução do que nós vamos trabalhar a semana que vem. Então vai ser um vídeo não quero fazer um vídeo longo, mas é um assunto muito complexo, é um assunto que necessitaria de um vídeo aí de 1 hora mais ou menos, seja uma palestra maçônica ou então uma live, para que você pudesse de fato entender. O que eu vou falar hoje para você, vou dar um início nessa matéria e que vamos conversar durante a semana. Você nunca vai ouvir, digamos, de nenhum maçom institucional. Esses maçons que defendem as suas instituições como representabilidade da maçonaria. Você nunca vai ouvir. Até porque, de certa forma, lhe falta o conhecimento e, de certa forma, eles foram levados a acreditar que tudo que se apresenta para os mesmos não pode ser questionado e que eles têm que acreditar de forma irrevogável, incondicional, aquilo que se apresenta na sua instituição. Não se pode fugir ao que ali se apresenta. E o tema que eu quero aqui dividir com vocês é regularidade. Eu já falei vários vídeos meus aqui, o que consiste as regularidades, dentro do que consiste os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, os 12 pontos de regularidade e etc, os landmarks, etc. Mas como eu vou apresentar para vocês, vocês nunca ouviram de nenhum maçom, e acredito nesses 300 anos de maçonaria, você nunca ouviu, nunca ninguém escreveu. Então se sinta aí, digamos assim, felicitado pelo que eu vou abordar aqui hoje. Nada que também eu vou abordar para vocês são verdades absolutas, são especulações, pelo fato de que a maçonaria é especulativa até o momento que a gente está vivendo e inserido na mesma. Agora, o que eu vou tentar mostrar para você é dentro de um contexto de um raciocínio lógico. E a própria maçonaria, como escola de tradição iniciática, ela me induz a investigar a verdade constante por meio da investigação. É isso que eu tenho feito. Eu não estou me permitindo ser levado pelo condicionamento a qual a gente vivenciou na instituição. Eu tenho procurado me levar a esses questionamentos e buscando base para que os meus argumentos possam ser sustentados. Bem, meus irmãos, o que consiste a regularidade? Para que você possa entender melhor, permita-me te falar aqui algo que Pitágoras nos deixou. Pitágoras disse que para que a gente possa entender a matemática no seu aspecto de soma, de diminuição, de multiplicação e de divisão, é necessário que a gente entenda o princípio dos números. Sem o entendimento do princípio dos números, jamais conseguiremos fazer uma soma, uma diminuição, uma multiplicação e etc. Se você não conseguir entender os princípios dos números, você não digamos assim, aprender de fato os números, jamais você vai fazer uma multiplicação, uma divisão e etc. Então Pitágoras nos deu uma luz que para que eu possa entender um princípio de uma soma, eu tenho que entender o princípio dos números, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí por diante. Se eu não tiver esse entendimento, jamais eu vou conseguir fazer uma diminuição, uma soma, uma multiplicação, etc. Para que eu possa entender de fato a maçonaria, é necessário que eu entenda o princípio. O que seria esse princípio de fato de regularidade? Será que esse princípio de regularidade está nos 12 pontos de regularidade da maçonaria, a qual nos apresenta? Será que está de fato nos 8 pontos de reconhecimento? Ou seja, aquilo que de fato nos fizeram acreditar e nos faz acreditar? Aonde está esse princípio de regularidade? Aonde está? Se pergunte. Eu estou te acompanhando, eu estou tentando ver aonde tu vai chegar. Então, na tua mente agora, aonde está esse princípio de regularidade? Pare um pouco, pense e se questione.
Será que os princípios de regularidade veio existir num dado momento que um grupo de pessoas criaram 12 pontos de regularidade, ali está o princípio de regularidade? Será que de fato a partir de 1928 nasceu-se assim o princípio de regularidade de origem da Grande Loja Unida da Inglaterra e os seus 8 pontos de reconhecimento? Será que tudo isso consiste nessa matéria do que consiste a regularidade? Esses são os princípios de fato? Bem, se você me acompanhar, você vai entender. Veja bem, a maçonaria, ela só pode vir a existir se ela tiver de fato um princípio. Qual seria esse princípio? Nada mais que você. Você é o princípio da existencialidade da maçonaria. Não existe maçonaria sem a tua existência, porque a maçonaria é feita de gente. Então encontramos aí, de fato, o princípio da existência da maçonaria. A instituição em si, o seu órgão administrativo, não é o princípio da maçonaria. A instituição Grande Loja de Londres não é o princípio da maçonaria. O princípio da maçonaria consiste no indivíduo, em você. Mas para melhorar o nosso entendimento, já que encontramos o princípio da maçonaria, que nada mais do que é você, o homem, o indivíduo, que se faz existir a maçonaria, não diferente do que consiste a soma, a soma, a diminuição, a multiplicação e etc., que o princípio está nos números. Então encontramos o princípio do que consiste a maçonaria, que é você. Se nós começarmos a entender de fato que dentro desse contexto de escola de tradição iniciática, já que ela nos traz a acreditar e nos faz vivenciar que a maçonaria é um princípio de uma escola de tradição iniciática, e que essa escola de tradição iniciática consiste em você, é que você que é o portador dessa tradição, e que essa tradição só pode permanecer em existência se existir você. Então a gente encontrou o princípio, encontrou a causa, é você. Você é o princípio da maçonaria. Então vamos esquecer tudo, tenta esvaziar a tua mente de tudo aquilo que foi condicionado você a acreditar, que tudo aquilo que você hoje tem como verdade, mas você comece a partir desse princípio de existência que é você. Bem, então vamos trazer, vamos tentar especular, estamos especulando, vamos tentar especular quando um indivíduo na maçonaria especulativa, ele transmitiu essa cadeia iniciática de iniciação para um outro indivíduo. Então nós temos o 1 e temos o 2. Começamos a entender os números consiste em pessoas. Então um indivíduo ele iniciou 1, depois iniciou 2, 3, 4, 5, 6 e assim milhares de pessoas se tornaram portadores dessa cadeia iniciática. Então o princípio do que consiste a tua iniciação está dentro dessa cadeia iniciática. Então eu poderia afirmar para você que a regularidade consiste naquilo que você recebeu. Olha, vou fazer melhor entendimento para que você possa entender de forma bem pedagógica. Vamos trazer toda essa originalidade maçônica de transmissão de um maçom para o outro. Então imagina na tua cabeça aí, ó, o 1 iniciou o 2, o 2 iniciou o 3 iniciou o 4 e tal, e hoje nós temos um número, usar um número simbólico aqui, nós temos 5 milhões no planeta Terra de maçons, que estão dentro dessa originalidade primária. Se você não conseguir acompanhar, me desculpa. Então nós temos 5 milhões de maçons dentro dessa origem primária. Um maçom iniciou o outro e assim por diante. Chegamos agora no ano de 1927, certo? Aonde houve o primeiro conflito da maçonaria brasileira. Houve-se uma incisão. Olha só como você vai se deleitar no que eu vou te apresentar. Houve uma incisão
da maçonaria brasileira, aonde nasceu as grandes lojas estaduais. Olha, esses maçons que estão dentro de princípio de originalidade, dentro dessa regularidade, ou seja, eles estão dentro dessa regularidade iniciática. Esqueça as regularidades apresentadas para você. Esqueça os 8 pontos de reconhecimento, esqueça os 12 pontos de regularidade. Faça agora valer a sua regularidade no que consiste a sua iniciação. Aquilo que você recebeu desde os princípios da maçonaria. Podemos levar e dar operatividade até o dia de hoje. Os princípios maçônicos que foi transmitido para você por forma iniciática, de forma tradicional. Se nós balizarmos e se nós aceitarmos que o princípio de regularidade consiste nessa transmissão iniciática, então os maçons em si, que estão dentro dessa cadeia iniciática, eles estão dentro dessa regularidade de origem. É isso o primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, regularidade de origem. É necessário que os maçons estejam dentro dessa regularidade. Quem não tiver dentro dessa gênese, desse tronco iniciático, não pode se dizer maçom. Eles têm que estar dentro dessa regularidade, dessa transmissão contínua de um maçom para o outro. Então cheguemos agora em 1927. Aconteceu que alguns irmãos regulares, maçons, dentro dessa regularidade de origem iniciática, resolveram deixar o Grande Oriente do Brasil e começar um movimento de uma construção de novas lojas aqui no Brasil. Na mente, segundo os ditames institucionais do Grande Oriente do Brasil, ele tentou fazer acreditar aqueles maçons que eles não eram mais regulares, segundo os ditames da instituição. Veja bem, mas segundo os ditames da tradição, segundo os conceitos iniciáticos, aqueles maçons estão inseridos dentro dessa tradição. Esses maçons foram iniciados, eles foram elevados, foram exaltados e foram consagrados maçom. Por isso que não existe ex-maçons, existe maçons. Então se naquela época, em 1927, aqueles maçons que deixaram o Grande Oriente, dentro dessa regularidade, não foram maçons feitos em laboratório, foram maçons feitos dentro dessa originalidade, receberam a consagração maçônica, dentro dessa regularidade iniciática, resolveram assim então fundar lojas estaduais. Vou me permanecer aqui no micro para ficar melhor o teu entendimento. Veja bem, quando houve essa incisão, aqui no estado do Ceará, ficou uma loja com a gramatura Camusim, fundada mediante a jurisdição do Grande Oriente do Brasil. Só que quando eles fizeram a incisão, a Camusim deixa a jurisdição do Grande Oriente do Brasil e passa a ser uma loja livre de maçons o quê? Me responda, me diga aqui. Um bom som, escreva aí. Maçons o quê? Dentro do que consiste hoje, todo o maçom institucional dessas potências que fazem você acreditar, diria que esses maçons agora, por não estar afiliado àquela potência maçônica, passaram a ser maçons irregulares. Não é isso que te ensinam? Estou equivocado? Não é isso que te ensinam? A partir do momento que você deixa a instituição, você passa a ser um maçom irregular. Mas é mentira, é falacioso. Não, eles são maçons regulares porque eles estão dentro da tradição iniciática. Eles são portadores dessa áurea catena. Então eles têm a prerrogativa de dar continuidade à universalidade maçônica, porque como eles receberam, assim eles vão transmitir. Então o que ocorre? Os irmãos dessa loja recém-fundada, Camusim número 1, maçons regulares de origem, maçons iniciados, elevados, exaltados, mestres maçons, continuam um trabalho de universalidade. Então aquilo que eles receberam, eles transmitem para os seus neófitos que começarão ali ser
inserido nessa nova vivência maçônica. Então eles iniciam, eles elevam, eles exaltam, conforme os costumes, como assim eles receberam, dando a sua regularidade aos maçons que vêm a existir. Ou seja, a partir do momento que também você, que não era maçom, passa a entrar nessa árvore genealógica, você é agora um maçom regular, porque você está dentro dessa originalidade. Então, agora se constrói uma segunda loja, a Porongaba número 2, feita de maçons regulares, feita de maçons dentro desse contexto geral. Aí, agora você vai ficar mais surpreso ainda. Quem deu regularidade a essa primeira loja Camusim? Quem deu regularidade? Quem faz com que essa loja seja legalmente uma loja regular, legalmente constituída? Me diga. Tente, pense. Quem dá regularidade? Você só pode dar o que você tem. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso chegar aqui para você e dizer que eu vou te dar um carro, porque eu não tenho um carro para te dar. Mas eu posso te dar aquilo que eu tenho, aquilo que está inerente em mim, segundo o 15º Landmark. Segundo o 14º Landmark. Aquilo que eu recebi e o 15º Landmark. Aquilo que eu recebi que está inerente em mim, que foi consagrado a mim, foi me dado essa cadeia iniciática, eu posso te dar. O que é? A minha regularidade de origem. Assim como eu recebi, eu vou passar para você. Então, quem está construindo a regularidade da loja? Os maçons regulares. A partir do momento que a Camusim número 1 se constituiu como loja, os 7 mestres maçons se constituiu aquela loja, a loja ganha a expressão da regularidade dos maçons, ou seja, passa a existir uma loja regular, porque ali está potencializado os maçons regulares. Não aí, dando essa continuidade, ele passa essa regularidade para os maçons que vêm a ser maçom, fundando uma segunda loja, uma terceira loja. Constitui-se 3 lojas segundo essa transmissão áurica, essa áurea catena distribuída entre os demais irmãos que ainda não eram maçom, mas passam a estar inserido desse ciclo no ponto no meio. Lembra dessa do rito do York? Todos os maçons com pontozinho no meio, todos estão dentro desse ciclo iniciático dessa tradição. Às vezes você estuda o ritual e nem entende. Então todos os maçons estão dentro desse ciclo. Todos esses maçons que estão inseridos nessa gênese dessa árvore genealógica. Então os maçons constituindo lojas, essa loja passa a ser uma loja regular, representada por todos os maçons ali inseridos como maçons regulares. Se eles não tivessem dentro dessa árvore genealógica, aí sim, se eles não tiverem recebido de forma como foi dado a todos até eles não poderiam dizer que são maçons regulares. Mas como eles estão inseridos, eles receberam, assim eles podem transmitir. Nascendo assim essas 3 lojas, e aí você recorre novamente ao primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Veja bem o que nós vamos desmistificar aqui de uma vez por toda. A Grande Loja Unida da Inglaterra, no seu primeiro ponto, diz assim, ó: para que venha a existir uma loja, uma grande loja, uma obediência maçônica, é necessário que haja 3 lojas ou mais legalmente constituídas com regularidade de origem. Ou seja, essas lojas, para serem constituídas, têm que estar dentro da sua regularidade de origem. Os maçons têm que ser maçons regulares. Tem que estar dentro dessa cadeia iniciática. Se não tiver dentro dessa cadeia iniciática, aí sim são pessoas irregulares. Mas se você tiver dentro dessa cadeia iniciática, você é um maçom regular. Então você constituiu 3 ou mais lojas. Você constituiu 5 lojas. E até então não existe uma potência maçônica. Acompanhe o raciocínio. Até então não existe a potência maçônica. Como não existia lá no início da Grande Loja de Londres. Existia as lojas e reuniu-se 4 lojas com maçons regulares que estavam dentro dessa cadeia iniciática
E aí decidiram fundar uma potência maçônica e deram a gramatura de Grande Loja de Londres. Mas nós estamos aqui na atualidade para você melhorar o teu entendimento. Nós estamos agora com 5 lojas maçônicas legalmente constituídas, lojas regulares, porque os maçons são regulares e concederam as suas regularidades à loja. E aí não existe ainda uma potência chamada Grande Loja do Estado do Ceará. Bem, o que ocorre? Dentro do que eu estou te apresentando, só vai haver uma potência maçônica, conforme o primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra regular, se essas lojas se unirem em comum acordo, escolher entre eles um maçom regular. Acompanhe o raciocínio. Um maçom regular que eles vão constituir grão-mestre e logo constituir uma potência maçônica, uma obediência maçônica para administrar as suas lojas simbólicas. Então, uma pergunta hermenêutica simples e fácil de responder. Se essa potência ou esse grão-mestre ele não tivesse saído desse ciclo de regularidade, desse ciclo dos maçons que estava ali inserido, se ele aparecesse do céu, se ele descesse do céu e dissesse, agora eu sou o grão-mestre de vocês, seria aceito por esses maçons? Esse indivíduo que desceu de paraquedas, que não tem originalidade, não tem regularidade, ele era aceito como maçom? Ou, aliás, ele era reconhecido como grão-mestre? Não, meu irmão, é lógico. Ele teria que sair da regularidade, ou seja, tem que ser um maçom regular. Então esse maçom regular, escolhido pelo povo maçônico, de originalidade, outorga a esse indivíduo a gramatura de grão-mestre. Ou seja, ele só recebe essa gramatura porque foi dada pelos maçons regulares. Então ali nasce a Grande Loja do Estado do Ceará. Eu coloquei 5 lojas para melhor o nosso raciocínio, que você vai já entender. No caso, a Grande Loja do Estado do Ceará nasceu com 3 lojas, né? Mas eu estou dando um símbolo de 5 lojas para melhor entendimento, porque você vai entender aonde eu vou chegar. Então essas 5 lojas dão origem à Grande Loja do Estado do Ceará. Saiba que foi só por 3 lojas, presta atenção. Não vá torcer as minhas palavras não. Mas eu estou usando aqui o simbolismo de 5 lojas. Então 5 lojas constituíram a Grande Loja. Não, eu vou fazer com a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, para melhor o teu entendimento. Tem 5 lojas vivendo ali em 1927. 5 lojas. Essas lojas ainda não constituíram uma potência sobre a mesma, porque o próprio primeiro ponto de reconhecimento concede o direito aos mesmos de constituir uma potência maçônica, não diz o tempo, não diz a época, é uma vontade desejada das lojas ali reunidas. Porque diz o primeiro ponto de reconhecimento que pode ser por 3, pelo menos 3, não pode ser 2, não pode ser 1, tem que ser 3, para que você esteja dentro desse tratado de reconhecimento, é necessário que seja menos 3. Mas eu estou usando aqui a 5 lojas. Digamos que em 1927, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil estava constituída ali, aliás, havia 5 lojas ali constituídas, sem ainda a existência de uma potência maçônica. Bem, meus irmãos, 5 lojas legalmente constituídas, feitas por maçons regulares, resolve então criar uma potência maçônica para que fique dentro desses tratados, segundo os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então esses maçons, eles criam uma potência maçônica com a gramatura Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Não foi diferente com o Grande Oriente do Brasil, não foi diferente com todas as potências existentes aqui no planeta Terra, certo? Eu estou dando um exemplo para melhorar o nosso raciocínio e você entender. Então em 1928, 1929, por ali em 1930, havia 5 lojas sem ainda a constituição de uma potência maçônica. Lojas regulares, vivendo maçonaria, iniciando, elevando, exaltando, dentro da tradição do que consiste a maçonaria na sua escola de tradição iniciática. Mas em um dado momento eles resolvem criar uma potência. Então eles dizem, não, vamos criar uma potência maçônica, vamos constituir um grão-mestre para a gente ficar nessa universalidade igual às outras potências já existentes. Então eles criam uma potência maçônica, constituem um grão-mestre e dá a gramatura de Grande Loja Unida Maçônica do Brasil e ali constitui um grão-mestre. Agora, a pergunta fundamental
para a gente fechar esse vídeo e só vir semana que vem para melhor a gente falar. Agora, quem dá regularidade a essa potência maçônica? É a mesma que se agora se denomina regular, ou, como eu apresentei para vocês, são as lojas legalmente constituídas por maçons regulares que dá regularidade à potência maçônica, porque ela vai ser constituída de maçons regulares. Então nós estamos agora com maçons regulares, com lojas regulares e com a potência regular, com originalidade, dentro do que consiste toda essa tradição maçônica. Então nós temos aí agora uma potência maçônica regular. Por quê? Porque os maçons deram regularidade à loja e logo as lojas deram regularidade à potência. Só o que acontece hoje é que fizeram um trocadilho enganando vocês. Fizeram um trocadilho. E na semana que vem eu venho mais para esclarecimento dessa temática. Te amo sem te conhecer.